começou com uma discussão filosófica. Qual o princípio de todas as coisas? Os gregos se perguntaram. Para Tales de Mileto, a resposta era a água. Já Heráclito refutava que o elemento essencial para tudo era o fogo. Esse debate perdurou por anos até que dois pensadores pré-socráticos conhecidos como Leucipo e Demócrito afirmaram que toda matéria seria feita de átomos. Para eles, depois de se repartir um objeto milhares de vezes, haveria uma partícula que não seria mais possível de se dividir. Os tamanhos e formatos diferentes justificam a enorme gama de substâncias distintas que compreendem o nosso mundo. Demócrito, discordando dos gregos antigos, em sua teoria atomística, afirma que o universo é constituído de um único elemento, o qual deu o nome de átomo. Para ele, o átomo era uma partícula indivisível, impenetrável, com movimentação própria, eterno e indestrutível. Existem vários tipos de átomos, com formas, tamanhos e massas diferentes. Se baseando nos gregos, Dalton afirma que toda matéria é composta de partículas fundamentais, os átomos. Concordando com Demócrito, declara que os átomos são permanentes, indivisíveis e que não podem ser destruídos. Seu modelo ficou conhecido como o modelo da bola de bilhar. O átomo era uma esfera maciça. Segundo Dalton, os átomos de um mesmo elemento químico são iguais em peso e em forma, e também são neutros, ou seja, têm ausência de carga elétrica. Em seu modelo atômico, o átomo é representado por uma grande esfera de carga positiva, com várias cargas elétricas negativas dentro dela. Para ele, o átomo é neutro, porque a grande massa de carga positiva neutraliza a grande quantidade de cargas negativas presentes dentro do átomo. Além disso, considerava o átomo como divisível. Descartando o modelo de Thomson, Rutherford apresenta o átomo com um pequeno núcleo com cargas positivas, neutralizada por uma região negativa chamada eletrosfera. Chegou a essas conclusões através do seu experimento, no qual usou um pedaço de polônio, que emite partículas alfas, e colocou dentro de uma caixa de chumbo com um furo no centro. Rutherford adaptou uma placa circular composta por sulfeto de zinco, colocando em seu centro uma lâmina fina de ouro. A partir daí, começou a observar que as partículas alfas emitidas pelo polônio saíam da caixa de chumbo, formando assim um feixe no qual a maioria atravessava a lâmina de ouro, e apenas algumas desviavam, ou até mesmo voltavam. Rutherford comparou o átomo com o sistema solar, no qual o núcleo seria o Sol e os elétrons seriam os planetas. O cientista Joseph John Thomson descobriu o elétron ao final do século XIX, enquanto os físicos Ernest Rutherford e Eugen Goldstein descobriram o próton. Por volta de 1920, Rutherford considerou, hipoteticamente, a presença de uma partícula no núcleo do átomo de carga nula e com massa igual à do próton, proveniente da ligação entre próton e elétron. Sendo assim, muitos cientistas realizaram diversos experimentos, mas sem sucesso, pois sem carga elétrica a detecção de uma partícula é extremamente difícil. A comprovação da existência do nêutron como terceira partícula subatômica se deu em 1932 pelo físico James Chadwick. Chadwick, aluno de Rutherford, se baseou na pesquisa de Irene Curie e Frederick Joliot, que pensavam ter encontrado partículas alfa quando na verdade se tratava de nêutrons. Tal fato foi posteriormente explicado por Chadwick, que através do experimento fundamentado no princípio da conservação da quantidade de movimento, que afirma que se a resultante das forças externas que atuam sobre o sistema for nula, o movimento total de um sistema permanecerá inalterado. O experimento consistia em fazer com que os feixes de partículas alfa se chocassem com uma amostra de
berílio, o que criou uma espécie de radiação sem carga elétrica, feito que gerou certa desconfiança por parte de alguns cientistas. Eles acreditavam que essa radiação se tratava, na verdade, de raios gama, o que iria contra determinados princípios da física, como o da conservação da energia e da quantidade de movimento. Para defender sua tese, Chadwick comparou as massas entre essas partículas e os prótons, se apoiando na ideia de Rutherford. Conseguiu comprovar que a massa de um próton e de um nêutron é quase igual. Sua contribuição fundamental lhe rendeu em 1935 o Prêmio Nobel de Física. Sabe-se hoje que a massa do nêutron é 0,1% maior que a do próton e que quando fora do núcleo ele se torna instável, sendo que pelo decaimento beta sua meia-vida é de aproximadamente 10 a 15 minutos, alcançando um nível de estabilidade, gerando um próton e emitindo um elétron e um antineutrino. Conclui-se que o átomo moderno é constituído de um núcleo central muito pequeno que contém a maior parte da massa do átomo, e em sua volta há uma enorme região extranuclear contendo os elétrons. No núcleo encontram-se os prótons e os nêutrons.